Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos aí seguindo em frente com a América Latina, vamos começar a fechar esse conteúdo aí, porque estamos conhecendo os países emergentes, né, em todos os seus aspectos, todas as suas características físicas, sociais, econômicas, né? Estamos vendo aí nas últimas aulas. E hoje nós vamos ver esse mesmo grupo de países, mas numa questão relacionada à exploração e que consequências essa exploração traz para o meio ambiente. Porque as questões ambientais estão em alta nas discussões internacionais já desde o início da década de 90, né, há 30 anos. E tem se visto que aqui no continente americano pouco tem sido feito pelos governos, pela iniciativa privada, na questão do que vai acontecer nos próximos anos, a forma consciente e sustentável das nossas reservas, dos nossos recursos naturais. Então nós vemos que se não houver uma política de entendimento da forma como essa exploração vem sendo feita, nos próximos anos a sociedade vai sofrer muito com crises ambientais seríssimas com relação à água, com relação à energia, né, às fontes de energia para as indústrias principalmente. Então nós vamos ver como isso acontece nessas comunidades pobres, né, os países pobres. Que é que nós não vamos ver questão relacionada ao desenvolvimento nem nada, mas como as nações pobres aqui da América, elas administram esta realidade, que hoje não é sabe assim, específico, né, só de países que se industrializaram há muito tempo. Não, já é uma questão mundial. Os problemas ambientais afetam A, B e C, afetam o rico e o pobre com a mesma proporção. Se houver um problema de aquecimento global ou crise hídrica, não vai afetar somente este ou aquele país, vai ser um problema, né, que vão ter proporções catastróficas para o mundo inteiro. Então vamos lá, vamos ver então essa primeira parte. Como é a exploração? A exploração mineral nos países latino-americanos se deu a partir de dois pontos. Primeiro, com a colonização. O objetivo dos colonizadores nada mais é do que vir ao continente americano, no caso a América Latina, explorar as riquezas minerais, ouro, pedras preciosas, levar para a Europa e fazer com que as coroas, né, portuguesa e espanhola, se tornassem cada vez mais ricas e influentes no mercado europeu. Bom, isso foi no início. Então, os, o Colombo chega aqui em 1492, depois chegam os demais conquistadores, Cabral em 1500 e os espanhóis também por volta de 1500 e vão ocupando e vão explorando por cerca de 300 anos sem o interesse da ocupação. Então, primeiro era exploração, depois de quase 300 anos, aí os séculos de 1600, 1700, quando a gente entra já no século XVIII, que a nossa colônia, que no caso do Brasil já está estruturada, aí entra no processo de ocupação de fato, surgem vilas, aldeias, as capitanias hereditárias vão se transformando em estados, né, e todas aquelas características que a história já tratou com vocês, e nós não vamos ver aqui, nós estamos vendo somente a ocupação do espaço. E aí vem o período da transição, já que a exploração mineral estava em franco desenvolvimento, a retirada de ouro, pedras preciosas, né? Não havia ainda interesse em outros metais, até que usava a prata, a platina, mas ainda não havia o interesse na exploração em larga escala, por exemplo, do carvão mineral e do minério de ferro. Isso vai se dar agora na transição. A transição é quando eles deixam de focar somente na exploração de pedras preciosas e ouro e começa a pensar na ocupação para exploração de outros minérios que possam ser usados na indústria que estava nascendo naquele momento na Europa. Então vem a transição e começa a surgir as revoluções industriais. A gente sabe que teve a primeira revolução,
que é chamada de original ou clássica. Aí vem a segunda revolução, que é aquela que sai da Europa e começa a conquistar outros países, como Estados Unidos e o Japão. A terceira revolução, que é a revolução aonde entram algumas nações já subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil, México e outros. A quarta revolução, que é a revolução técnico-científica informacional, que é essa que acontece desde a década de 70 e tomou conta do mundo inteiro. Então são muitas informações, muitas revoluções. E quem mais sofre? O meio ambiente, porque quanto mais indústria, quanto mais o mercado se expande, mais ele vai ser explorado, mais as suas matérias-primas vão ser necessárias para o desenvolvimento desse mercado. Então essa expansão de áreas exploratórias se deu principalmente aqui, para nós pobres, por causa dos commodities, né? Ou seja, dessa troca, dessa busca de mercado fácil, matéria-prima farta, mão de obra barata. Então eles vêm e oferecem ganhos muito poucos, mas a gente não pode requer tanto no mercado que a gente não tem também. Então são os commodities, essas trocas aí de produtos por matéria-prima e essa exploração que acontece há mais de 200 anos no nosso mercado. Então, com as revoluções industriais e nossas reservas minerais, vamos dizer assim, são abundantes, se tornaram atrativas, né? Então, a América Latina, no geral, os países latino-americanos se tornaram atrativos às transnacionais, às multinacionais, que vinham aqui para retirar nossas riquezas, para levar nossa matéria-prima, e muitas delas ainda vinham e deixavam aqui a matriz, ou melhor dizendo, as filiais, né, das suas empresas, das suas indústrias, e continuava o processo de exploração dos mercados. Essa exploração vai se dar mais intensamente na segunda metade do século XX, agora pouco mais de 50 anos, quando nós entramos de fato na nossa chamada Revolução Industrial. E aí a gente percebe que o nosso modelo de exploração vai seguir o padrão dos outros países, dos países desenvolvidos. Então, o nosso extrativismo mineral, né, a nossa característica é vir aqui, retirar esses minérios, seja para exportação, transformando ou não, né? Por isso que eu pus aqui o nosso minério exportador, ele pode ir beneficiado lá para fora ou não. O que importa é que a gente tenha a indústria aqui. E essa indústria vai transformar essa matéria-prima em um produto elaborado. Finalizado ou não, é para mandar para fora, infelizmente. Então o nosso mercado ele vai crescendo, ele vai sendo constituído a partir da observação dessa exploração constante, né? As empresas que chegam aqui são empresas que têm essa visão de expansão mundial. Elas não querem conquistar só o território brasileiro, elas precisam se fixar na maioria dos países, né? Formando conglomerados para explorar tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto na África ou na Ásia. Então essa exploração ela traz um impacto muito grande. Quanto mais indústrias chegam, mais o impacto ambiental vai ser maior. E geralmente essas empresas transnacionais, elas vão para esses países aonde as políticas ambientais são muito frágeis, né? Não tem uma dureza, uma rigidez na, na, na multa, na punição, para saber onde está sendo usado, que tipo de recurso está sendo usado. E as pessoas têm que trabalhar. Então, muitos países aí pelo mundo afora, e aqui na América não é diferente, aceitam essas empresas porque elas vão gerar emprego, mesmo sabendo que esse tipo de indústria pode trazer um problema ambiental muito grande, um impacto ambiental, uma destruição ambiental muito grande. Então, o nosso modelo sempre foi considerado um modelo de exploração, explorado pelas nações poderosas. E os impactos que a gente observa aqui vão desde as questões ambientais, às questões sociais, aos conflitos, né, que acontecem em muitos países aqui da América. Então, o modelo de exploração nosso é um modelo insustentável, que a gente não consegue conter a destruição e a poluição que essas empresas causam ao nosso meio ambiente. Os impactos socioambientais
né? São vários, eu listei aqui alguns, que é desapropriação de terras, as doenças causadas pela poluição ambiental. Nos anos 80, aqui no Brasil era sério a crise ambiental em São Paulo, né? A qualidade do ar baixíssima, a contaminação das redes de lençóis freáticos, então a água já chegava, uma água contaminada, né? O comprometimento aí da água para o consumo e a redução dos mananciais, então áreas inteiras são desmatadas para aumentar a área de produção. Então são problemas que já existem há muitos anos. E a gente começa a perceber que algumas sociedades começam a ter noção de que precisa fazer alguma coisa, como é o caso da Convenção 69, que foi assinada pela Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU que faz a fiscalização da forma e do uso consciente dos recursos naturais, a exploração da mão de obra escrava, a forma como as empresas estão ocupando os espaços e o que ela tá para onde ela está destinando o lixo, por exemplo, o que ela tem feito para diminuir o impacto dessa empresa no meio ambiente. Então, todas essas questões sociais, essa conscientização da população, vem servindo para mudar muito a política ambiental da maioria dos países, e isso vai continuar sendo discutido nos próximos anos. Por isso que a gente vai ver em próximas aulas as conferências do meio ambiente, como essas conferências vêm servir para conscientizar a população, né, do cuidado com a vida, cuidado com o meio e cuidado com o futuro. Ok? Então é isso por hoje. Deem uma olhada nesse conteúdo e nos demais, que é o conteúdo que vocês verão nas provas. Desejo a todos aí boa sorte, a gente se vê na hora de alguma revisão, ok? Um abraço, pessoal.